tem dito que os acordos não se fazem de forma incondicional. O que é que falhou há 4 anos para que PS e PCP não conseguissem chegar a acordo? Foi, aliás, uma troca de palavras que teve ali com o Fernando Medina no mesmo debate. Como sabe, o PS muito cedo fechou um acordo com uma outra força política que garantiu à cabeça a aprovação de todos os orçamentos da legislatura, de todas as grandes opções do plano, de todas as reestruturações de serviços municipais, e algumas, do nosso ponto de vista, foram bem lesivas do interesse dos munícipes. Portanto, isso é uma coisa que não peçam à CDU para, à cabeça, dar o seu acordo a instrumentos de governação que não são sequer conhecidos. O PS chegou a tentar esse mesmo objetivo com a CDU? Repare, não é possível. Só quem está disposto a aceitar pelouros a qualquer preço, não peçam à CDU, à cabeça de um mandato, uma aprovação de todos os orçamentos da legislatura, abdicando de um exame prévio de cada um desses documentos, abdicando de uma avaliação e de um julgamento sobre se esses instrumentos, grandes opções do plano, orçamentos, se adequam ou não àquilo que são os desafios da cidade. Disso nós não abdicamos. Chegou nós não podemos. Esse ponto com a CDU. A que ponto é que chegaram com o PS há 4 anos? O que lhe estou a dizer é aquilo que o PS procurou há 4 anos e que eventualmente terá encontrado noutra força política que não a CDU, foi quem lhe garantisse à partida a aprovação de instrumentos de governação que não eram sequer conhecidos, porque nós não podemos conhecer à cabeça os 4 orçamentos que vamos ter. Mas a nível nacional isso não foi um problema para o PCP? Não é verdade. Houve até uma assinatura. Precisamente, há aqui um claro antagonismo face ao que acontece, por exemplo, na Assembleia da República, em que cada força política, o PCP tem tido essa atitude, ano após ano, faz um exame prévio das propostas de orçamento, trabalha no sentido da sua modificação e, no final, faz um julgamento com total independência sobre se considera que aquela proposta corresponde ou não àquilo que é necessário. É verdade, de 2019 para cá. Entre 2015 e 2019 um acordo escrito. Como? Entre 2015 e 2019 havia até inclusivamente um acordo escrito. Sim, mas esse que já garantia, ou pelo menos previa... Não. Esse acordo escrito, é muito fácil, basta ler o acordo, não garantia à partida. Eventualmente alguns teriam disponibilidade para isso, mas o PS nunca encontrou essa disponibilidade da parte do PCP. Um acordo escrito não garantia à partida a aprovação de orçamentos. E que condições desta vez é que faz sentido impor para conseguir desta vez chegar a acordo e ter pelouros? Vamos ver, as condições em termos genéricos, e eu volto a dizer, isto não é uma especificidade de Lisboa, a CDU tem esta disponibilidade, nós queremos intervir no governo da cidade, já tivemos responsabilidades diretas no governo da cidade em Lisboa, mesmo antes de as termos, nós tivemos em Lisboa 5 vereadores, mais vereadores do que o Partido Socialista, e portanto isto demonstra que, seja por essa história, seja pelo presente e por aquilo que cada candidatura evidencia nestas eleições, nós temos condições para disputar todas as responsabilidades em Lisboa. Portanto, há algum pelouro ou pelouros que a CDU gostasse e achasse que podia dar um contributo maior à cidade? Não, alguns, eu percebi que nestas eleições nós tivemos uma originalidade que foi alguns que pretenderam começar a distribuir pelouros antes das eleições. Está a referir-se ao livro que supostamente já tem o pelouro da cultura e é Inês Lobo que já todos vimos na comunicação social que para uma determinada força política os pelouros já estão distribuídos. Vamos ver. Eu acho que até por uma questão de respeito. Mas no programa da CDU fala de uma reformulação do pelouro da cultura, precisamente. Sim, não só, mas o fundador do livro, Rui Tavares, teria condições para prosseguir essa reformulação? Reconhece-lhe isso? Quer dizer, a reformulação que nós propomos, evidentemente não espero que outra força venha fazer, que não a CDU. É um pelouro que a CDU gostava de ter, ou que seria útil ter? Referiu a cultura, poderia ter referido a habitação, poderia ter referido os transportes e mobilidade, poderia ter referido o ambiente e espaços verdes, a estrutura verde da cidade, poderia ter referido o desporto, poderia ter referido o associativismo, a juventude, poderia ter referido o espaço público, poderia ter referido um pelouro que é crucial em Lisboa, que é do urbanismo. De ganhar, não é? Não, há algum que priorize? O que lhe quero dizer é que em todas estas áreas a CDU tem propostas que revelam conhecimento da cidade e vontade e intenção de intervir sobre os problemas que a cidade tem nestas várias áreas. Portanto, eu não destaco uma área em favor de outras. E ficar à frente do Bloco de Esquerda é um objetivo? Ou a CDU não olha para os outros? Quer dizer, nunca ninguém nos viu fixar objetivos desse tipo.
E não é por acaso, é porque de facto não olhamos para as coisas dessa maneira. Porque as sondagens aí são um bocadinho contraditórias, não é? Há umas que dão o CDU à frente, há outras que dão o Bloco de Esquerda à frente. Apenas. E o Bloco de Esquerda também Houve está uma apenas atento... que não deu a CDU à frente. E o Bloco de Esquerda também está atento a isso para ver quem é que está em melhores condições depois de ter força para negociar com o Fernando Medina. Não passam por aí os nossos objetivos, nunca passaram e, portanto, não seria agora que iriam passar, não é? por essa espécie de campeonato. Vou-lhe ler esta medida: implementar um programa de apoio à criação de cooperativas de habitação sem fins lucrativos. Sabe que programa é que isto é? Bom, não com essa designação. Nós temos no nosso programa o estímulo às soluções cooperativas. As cooperativas de habitação... Esta medida, só para lhe dizer isso, é do programa de Fernando Medina. E, de facto, é muito idêntica a uma medida, como acontece, às vezes, um espelho de várias medidas num programa. Só que há aqui uma diferença na questão das cooperativas, que até creio que seja uma questão muito cara à CDU, e também noutras questões, é que é mais ambicioso o programa do PS do que o da CDU, porque depois também fala em pressionar o governo, em arranjar financiamento, enquanto o programa da CDU acaba por ser mais genérico. Portanto, o que é que se passa aqui quando o próprio Fernando Medina é mais ambicioso do que a CDU? Não acho que se possa dizer, não acho que se possa tirar essa conclusão. Porque evidentemente ninguém se encontra no programa da CDU quer soluções a levar a cabo por iniciativa municipal, quer a afirmação também que isso não pode desresponsabilizar o Estado Central daquilo que são as suas responsabilidades. Poderá haver diferentes maneiras de dizer uma mesma coisa, neste caso. Noutros casos são coisas mesmo diferentes que são ditas. Não encontra no programa do PS o objetivo de maximizar em 30% por via de canalização para o programa de arrendamento a custos acessíveis. Os projetos já foram anunciados por Fernando Medina, porque a proposta do outro lado é manter esses projetos com a alienação de 30% dos fogos a privados para venda no mercado, venda livre, digamos assim. Portanto, isso não encontra. Deixa-me perguntar-lhe sobre o alojamento local. No seu programa propõe manter a regulação rigorosa de localização e implantação de estabelecimentos de oferta hoteleira e alojamento local. Nós queremos perguntar-lhe em que é que isto se concretiza e se Fernando Medina também não vai mais longe quando tem esta proposta de proibir novos alojamentos locais por toda a cidade. Aí sim. Nós não tivemos ainda a posição de que isso deve ser bloqueado em toda a cidade, independentemente do bairro, da freguesia. E porquê? Aquilo que temos defendido é a necessidade de compatibilizar o alojamento local. Nós não fazemos nenhuma estigmatização desse tipo de atividade económica, até porque sabemos que durante um período difícil ele correspondeu a um complemento de rendimentos de muitas famílias que em Lisboa não eram propriamente famílias ricas. Não é? Agora, aquilo que entendemos é que essa atividade económica tem de ser compatibilizada com outras funções da vida na cidade, e designadamente com a habitação. Sobre o caso do envio de dados, o PCP teve sempre ao lado, um partido que eu julgo que defende a transparência, como todos, mas no Parlamento votou contra que fosse ouvido o encarregado de dados, que foi exonerado, votou contra ouvir em Lisboa, admito que se fosse um modelo um bocadinho estranho, ouvi-lo na Assembleia Municipal, no Executivo Municipal, mas o que é que fez a CDU travar essa audição? O que é que de mal podia vir dali, além de dar mais transparência e uma perspectiva da parte do trabalhador, que é do lado onde costuma estar a CDU, é do lado do trabalhador? Que mal é que tinha essa audição? Vamos ver, nós defendemos desde a primeira hora que era necessário, para já, que aquilo que aconteceu é grave, é muito grave e que não pode voltar a acontecer de nenhuma forma. Nós consideramos que o apuramento das responsabilidades não se poderia considerar fechado com a medida de desoneração do coordenador da equipa de proteção de dados. E havia um processo em curso. Nós percebemos também, todos percebemos, muito cedo, que houve quem, para lá desta postura, creio que rigorosa e exigente que a CDU assumiu, houve outros que tentaram instrumentalizar e manipular este caso a favor de pretensões outras, não é? E tentar ao máximo criar todos os factos que fossem possíveis, independentemente de ajudarem ou não ao apuramento, e então proteger o Fernando Medina dos factos. Disso. Então não se trata disso. Agora, nós não temos por hábito alinhar em fogotórios inconsequentes, não é? E em tentativas de manipulação. Nós queríamos teve a oportunidade de ser ouvido, não é? Por exemplo, no Parlamento toda a gente conseguiu ouvir as explicações dele, que foram até acusatórias em relação ao encarregado de dados. Ele não teve a mesma oportunidade.
Sim, mas ele próprio, quer dizer, na Câmara Municipal, como vereador, qualquer pessoa pode procurar esse esclarecimento. Não terá certamente pelo menos o mesmo impacto ou o mesmo acesso das Sim, pessoas que veem as tanto quanto declarações sei, de houve um Fernandina. escrutínio também e um acompanhamento do caso por parte da Comunicação Social que chegou também à abordagem feita a esse e a outros intervenientes neste processo. Em termos nacionais, qual é a fasquia para o PCP nestas eleições? A fasquia é o crescimento e o reforço da CDU. Ter mais votos, Recuperar as mais câmaras eleitos, que perdeu para o PS é um objetivo. ter mais votos, mais eleitos, mais câmaras municipais. As câmaras simbólicas que perdeu em 2017, por exemplo, Almada, Barreiro, não têm Mais uma prioridade. votos, mais eleitos, Muito bem. mais maiorias. Eu acho que as populações, quer da Almada, quer do Barreiro, quer de outros sítios, só teriam a ganhar se a CDU voltasse a ter responsabilidades no governo desses municípios. E a força com que o PCP sair destas eleições deve influenciar as negociações para o Orçamento de Estado que acontecem logo a seguir? A postura do PCP, por muita especulação que haja sempre acerca disso, a postura do PCP, a posição do PCP é imperturbável por essas especulações e análises e diatribes que vão sendo lançadas a respeito disso. É sempre a mesma. É um procedimento e uma análise sérias, rigorosas do conteúdo do orçamento, propostas para alterar esse conteúdo quando achamos que ele não responde às necessidades do país e, no fim, fazer um julgamento independente, autónomo, sobre o valor desse instrumento em face do que são as necessidades do país. E isso determina 3 votos possíveis, são os 3 votos, tanto quanto sei que neste momento são possíveis, e é isto, e não é outra coisa, o resto são especulações e aventuras de comentadores mais ou menos atrevidos. Perguntava-lhe sobre resultados seus. Nas eleições presidenciais deste ano, a CDU assumiu que o seu resultado era baixo para as expectativas que tinham. Assume essa responsabilidade como sua? Também, evidentemente, havia um candidato e, portanto, atentas todas as condições que conhecemos em que o ato eleitoral decorreu, mas, como é evidente, a responsabilidade também não é minha. Não é? Estamos mesmo a fechar. É uma pergunta clássica que fazem sempre da associação ao homem dos 7 ofícios, etc. A entrada na Comissão Política do Comitê Central não foi precisamente um sinal de que poderá ser o sucessor de Jerónimo de Sousa? A Comissão Política do Comitê Central tem, creio que, 20 membros à volta disso. Né? Eu sou um desses 20 e o meu objetivo... foi uma das entradas novas. E o meu objetivo imediato, para uma pergunta que não é original, uma resposta que também não é muito original. Mas se tiver uma original, nós aceitamos. O meu objetivo é ser Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E pergunto-lhe só isto, acredita que Jerónimo de Sousa vai levar o mandato dele até ao fim? Não só acredito, como desejo. Muito obrigado, João Ferreira. Foi mais um Sob Escuta especial sobre as autárquicas de 2021.